Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu irei refletir com vocês como se dá a mecânica do universo, a mecânica do universo e da existência a partir de um pensador que viveu no quinto século antes de Cristo, chamado Empédocles, natural de uma cidade chamada então, conhecida até então como Agrigento. E se você quiser saber um pouco mais sobre Empédocles, eu já gravei um vídeo que está aí em nosso canal, quando eu falei da importância de Empédocles para os nossos dias, haja vista este contexto de polarização política no qual nós estamos inseridos. Procure aí e lá eu abordo outros elementos, outros temas relacionados à filosofia de Empédocles. Hoje eu irei falar sobre os princípios ou as potências empedoclianas que estão na base de todo o movimento que há no universo, no cosmos, e que marca as transformações que nele existem e que nós podemos perceber em nossa realidade física, em nosso mundo material. Estas duas potências, Empédocles as chamará de discórdia e amor, ou ódio e amor. As palavras gregas utilizadas por ele são neikos, que se refere à discórdia ou ódio, e a filia, que se refere ao amor. Ora, para Empédocles, existem duas potências cósmicas que atuam nos quatro elementos que constituem todos os seres existentes. E quais são esses elementos? Ou raízes, palavra que Empédocles prefere. Ora, esses elementos seriam a terra, a água, o fogo e o ar. Tudo aquilo que existe no reino natural, tudo aquilo que existe no universo é constituído por estes quatro elementos: terra, fogo, água e ar. Olha, estes elementos em si mesmos não interagiriam entre si se neles não atuassem outras potências. Esses elementos em si mesmos são, poderíamos dizer, inertes, são absolutamente passivos. Eles não se relacionariam entre si caso não houvesse duas potências que agissem sobre eles. E estas potências Empédocles as chamará de amor, amor e a discórdia. O amor e a discórdia, neikos e a filia, são essas potências que atuam sobre os quatro elementos, produzindo o mundo, a natureza, o universo tal qual nós os conhecemos. E como eram as coisas em seu princípio? Tudo em seu princípio, em sua origem, existia numa esfera, o termo que Empédocles emprega para representar
A origem de todas as coisas é a esfera. A esfera que simboliza o pleno, ou a plenitude da existência. A esfera que representa o uno, este todo no qual as coisas, os elementos estavam primeiramente inseridos. Ora, neste pleno, nesta esfera, prevalece o amor. Nessa esfera prevalece a filia. E o ódio? O ódio, que tal qual o amor sempre existiu, porque para os gregos sempre houve alguma coisa, né? O nada para os o nada ontológico para os gregos é um absurdo, porque para os gregos sempre existiu alguma coisa. Nunca houve um tempo em que não tenha havido nada, porque o nada ontológico para os gregos é um absurdo. Sempre existiu alguma coisa. E o que sempre existiu para os gregos, isso vai variar de escola para escola, de filósofo para filósofo. Aqui nos importa o que sempre existiu para Empédocles. E o que sempre existiu para Empédocles são essas duas potências, o amor e o ódio. Houve um momento em que todos os 4 elementos estavam agregados, estavam unidos, formando um todo ou uma esfera, abraçados pelo ódio, pelo neikos, pela discórdia. Ora, a discórdia, que tal qual o amor sempre existiu, estava abraçada a esta esfera, no interior da qual todas as coisas existiam, todos os elementos existiam de forma plena. Em um determinado momento, a discórdia consegue penetrar no interior da esfera e aquilo que existia de forma plena começa a se dissolver, começa a se desintegrar, por assim dizer. Aquilo que estava unido no interior da esfera agora começa a se desarranjar, a se desligar, a se desunir. Houve a necessidade de que a potência da filia, a potência chamada filia, o amor, intervisse neste processo, porque se o ódio, se neikos, ou se a discórdia continuasse, permanecesse constantemente neste processo, todos os elementos se desintegrariam, redundando ou se perdendo no infinito. Portanto, houve a necessidade de uma intervenção do amor, a fim de que aquilo que a discórdia estava desarranjando, aquilo que a discórdia estava desunindo, voltasse a se agregar novamente, para que todas as coisas não acabassem redundando ou se perdendo no infinito. Portanto, dessa imagem que Empédocles nos oferece, nós podemos perfeitamente já intuir quais as operações fundamentais realizadas pelo amor e pela discórdia ou ódio. Ora, o amor, como nós já podemos antecipar, o amor para Empédocles é aquilo que une, é a potência que une, é a potência que agrega, é a potência que liga, é a potência que junta. O ódio, que é o contrário do amor, o ódio desagrega, o ódio desarranja, o ódio separa. Ora, essas duas potências que sempre existiram
atuam a partir desta finalidade, a partir deste objetivo, atuam a partir da sua própria natureza. O amor une, a discórdia separa, rompe. É a partir da atuação dessas potências que nós podemos compreender a vida como o resultado desses princípios atuando sobre os 4 elementos. Ora, o amor que une vai produzir acontecimentos, vai produzir experiências, vai produzir uma realidade que nos é bastante perceptível. O ódio, de igual modo. Ora, o amor produz a vida, o amor produz a alegria, o amor produz o prazer. O ódio, que é o contrário, que é a potência contrária ao amor, vai produzir a morte, vai produzir a tristeza, vai produzir o desprazer. Ora, todos estes aspectos são experimentados por todos os indivíduos na sua dinâmica de existência. Todos nós experimentamos a vida e haveremos de experimentar a morte. Todos nós experimentamos a alegria, mas também a tristeza. Todos nós temos momentos de prazer, mas também momentos de tristeza. E para Empédocles, tudo isso é o resultado dessas potências que interagem sobre o mundo. Agora, aqui nós devemos considerar que estas potências, em sua ação, se alternam no universo, se alternam, se intercalam ao longo do tempo, de tal modo que não haverá um triunfo do amor sobre o ódio ou do ódio sobre o amor. Não, nós jamais experimentaremos, o universo jamais experimentará o triunfo de uma potência sobre a outra. Nós jamais experimentaremos o reinado absoluto do ódio, e isso para nós é um motivo de esperança, de gozo, né, de consolo. Né? O ódio para Empédocles não tem uma força ativa triunfante, absoluta, porque ele é contraposto pela potência do amor, pela ação do amor. Ora, mas se nos consola saber que o ódio não triunfará definitivamente sobre o mundo, por outro lado, gera em nós uma certa decepção, por assim dizer, ao concluirmos que, de igual modo, o amor não haverá de triunfar definitivamente. Veja, o mundo concebido por Empédocles, o mundo construído, a cosmologia empedocliniana, é uma cosmologia que não se assemelha à novela da Globo, né? Aqui, neste mundo concebido por Empédocles, as coisas não terão um final feliz, né? Esse mundo de Empédocles está muito distante das comédias românticas hollywoodianas. Ora, por maior que seja a alegria do indivíduo, esta alegria também é limitada e está fadada a dar lugar ao seu contrário, à tristeza. Por quê? Porque essas potências
estas forças ativas possuem em termos de ação a mesma proporção. Elas se equivalem em termos de potencialidade. Logo, nenhuma haverá de triunfar sobre a outra, mas entre elas haverá uma alternância no universo, uma alternância no mundo, uma alternância sobre a vida. E nesse aspecto, nesse sentido, poderíamos julgar a filosofia de Empédocles um tanto quanto pessimista. Por quê? Porque ele não proclama um tempo no qual o amor haverá de triunfar definitivamente. Pelo contrário, se já existe o amor, se já existe a vida, a alegria e o prazer, o que se segue daí, e necessariamente se seguirá algo daí, é justamente o seu contrário. A morte, a tristeza e o desprazer. E aí nós poderíamos interpretar a filosofia de Empédocles como sendo uma filosofia extremamente pessimista, mas não é. Empédocles, o cosmos de Empédocles não é um cosmos opaco, paliado. Empédocles, inclusive, vai assemelhar essas potências a partir de uma metáfora, se recorrendo a uma metáfora até prazerosa, por assim dizer. Olha, Empédocles vai assemelhar essas potências como um pintor que tem diante de si cores por meio das quais ele as mistura a fim de chegar a determinados tons que darão origem a determinadas figuras, a determinadas formas. Empédocles é uma espécie de filósofo, artista. Inclusive, Empédocles chegou a escrever poemas, chegou a pensar filosoficamente em versos. É um filósofo artista que apresenta o cosmos, ilustra o seu cosmos como um pintor que em sua oficina, que em seu, diria, para recorrermos a um termo mais moderno, né? Que em seu estúdio, ou em sua oficina, ou em seu ateliê, vai misturando as cores e a partir dessas misturas vai chegando aos tons ideais e construindo as formas, dando vida àquilo que ele tem em seu espírito. É um mundo colorido, porque é um mundo em que os elementos vão se unindo e se arranjando e se desarranjando, produzindo momentos de opacidade, mas também momentos de viva cor, momentos de viva esperança, de viva alegria. Entretanto, nós temos que ter esta certeza. E é para este ponto que Empédocles nos convida a refletir. Nós temos que ter esta convicção de que não haverá o triunfo do amor sobre o ódio. Porque por melhor que seja a alegria, por melhor que seja a vida, por mais plena que seja a alegria, por mais intenso que seja o prazer, estes estados não são definitivos. Porque Neikos, a discórdia, o ódio, aí está para atuar sobre a existência, dando origem ou causando o contrário de tudo aquilo que é bom
por nós foi experienciado, foi vivenciado. Parece uma filosofia pessimista, mas não é. E não é por quê? Não é porque ainda que a alegria acabe, ainda que o prazer acabe e passe a agir sobre, atuar sobre a nossa existência, a discórdia, produzindo a tristeza e o desprazer ou a dor, este estado também não é perene, também não é definitivo. Por quê? Porque logo o amor haverá de nos conduzir a uma experiência oposta, a uma experiência contrária àquela que até então estávamos vivenciando. Portanto, é uma filosofia otimista, é uma filosofia alegre, colorida, porque ainda que nós experimentemos momentos de penumbra, momentos de opacidade, é necessário que isto assim ocorra para vivermos outras alegrias e outros prazeres. Se a alegria, e seja ela causada por qualquer motivo, se a alegria que hoje eu experimento, se o prazer que hoje eu experimento estão fadados necessariamente a acabar, inesgotável é a força ou a potência de onde emanam, de onde provém esta alegria e este prazer. E, por fim, isso de algum modo enche, produz em nós alguma esperança. Por quê? Porque se para Empédocles a alegria e o prazer estão fadados a acabarem, é porque, de algum modo, a existência nos convida a experimentarmos outras formas de alegria, outras formas de prazer. Portanto, a tristeza e a dor são apenas pausas necessárias para que outras alegrias e outros prazeres nós possamos experimentar. Portanto, ao longo de toda a nossa existência, esses intervalos se sucederão e de algum modo eles enriquecerão a nossa vivência de experiências as mais variadas. Um grande abraço a vocês e até a próxima.